a palavra de Deus lá no nosso texto de meditação dessa noite, que se encontra em Filipenses, capítulo 3, os versos de 10 a 15, já vai ser projetado lá. Então, Filipenses 3, os versos de 10 a 15. O tema de hoje é maturidade cristã. E diz assim a palavra de Deus: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e tornar-me como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado, por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos desse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Ó Deus, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra, palavra sempre confrontadora, palavra santa, palavra que nos chama, nos exorta a uma reflexão em relação à nossa vida, ao nosso comportamento. Queremos nos colocar totalmente nas Tuas mãos na noite de hoje, para que o Senhor possa falar aos nossos corações, para que o Senhor possa direcionar a nossa vida e para que a gente possa entender qual é o caminho da maturidade no Senhor. Fica conosco, Pai, fala aos nossos corações, é o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu queria iniciar fazendo uma pergunta: você se considera uma pessoa madura? Você acredita que a maturidade ela se dá de que forma? Com o passar dos anos, né? Ou pela capacidade que a gente tem de enfrentar as situações, muitas vezes adversas, e aprender com essas situações? Você se considera um cristão, para falarmos agora um pouco mais para a gente, você se considera um cristão maduro? Será que a maturidade cristã, ela se dá pelo tempo que a gente tem congregado como membros da igreja? Ou será que ela se dá, além do tempo que nós temos lá, ela também se dá pela absorção do Evangelho, o qual nós fomos expostos durante todo esse tempo, e a partir dessa exposição e da transformação que a palavra de Deus faz na vida da gente, a gente começa a ter atitudes que se correlacionam com a palavra de Deus? É algo para a gente pensar. Esse texto é um texto em Paulo, ele se encontra preso, já no final da vida dele, Paulo se encontra preso em Roma, e ele, no seu discurso, em tudo que ele fala nesse texto, demonstra para a gente, cabalmente, alguém que é extremamente maduro. A gente fica pensando, Paulo, ele se deu na obra do Senhor, se entregou totalmente ao Senhor, e ao final da vida dele, ele se encontra preso. Se a gente fosse fazer uma enquete da vida de Paulo e o final da vida dele, nós iríamos pensar que essa vida é uma vida de fracasso. Talvez muito de nós que se estivéssemos no lugar dele, estaríamos sentindo pena de nós mesmos, ou até, quem sabe, murmurando. Mas Paulo,
tem uma outra atitude, tem uma atitude positiva em relação a isso, e ele vê, naquele momento de sofrimento e de tribulação, a mão de Deus em tudo aquilo. Tanto é que ele lá no verso 2, no capítulo 2, ele vai falar, no capítulo 1, vai falar do quanto foi bom ele estar preso por conta da conversão de toda a guarda pretoriana. E isso, meus irmãos, é admirável. E eu queria sugerir, na noite de hoje, que a gente olhasse, através desse texto, as características de uma vida cristã madura. E será que existem alguns traços, algumas características dentro desse texto, na vida de Paulo, que a gente pode trazer para a nossa vida e aplicar no sentido de perceber esses sinais nas nossas vidas como sinal de maturidade? E eu queria fazer isso com os irmãos dessa noite, meditar sobre esse assunto. E a primeira característica que eu queria destacar aqui é a humildade. A palavra lá em Paulo, em Filipenses 3, 12a, diz assim: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. A humildade, ela é uma das características intrínsecas do cristão maduro, né? É a consciência de que, é a consciência permanente da nossa inadequação diante de Deus. Nós não somos adequados diante de Deus em momento nenhum, e Paulo reconhece disso. E Paulo está falando de alguém extremamente capacitado. Paulo é dentre os apóstolos de Cristo, ele chama apóstolo fora do tempo, um que teve maior êxito em evangelização quando a gente olha, examina a palavra de Deus. Fundador de igreja, missionário, alguém que sofreu e traz no corpo as marcas de Cristo, alguém extremamente inteligente. Quando a gente pega as cartas de Paulo, tudo que ele escreveu, a gente vê a capacidade desse homem, e ele chega ao final da dia e fala assim: não que eu já tenha recebido ou tenha obtido a perfeição. A consciência permanente da nossa inadequação diante de Deus é algo importante. E Paulo vai falar lá em 1 Timóteo 1,15, dizendo assim, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual ele era o principal. Alguém que é humilde é alguém que tem a certeza que diante de Deus ele continua sendo inadequado. É alguém que, além de saber que não é inadequado, ele também, por isso mesmo, depende extremamente do Senhor. Uma outra característica da pessoa humilde é que ela, sabendo que não é adequada, que ela carece de Deus, ela é totalmente dependente do Senhor, né? Lá em 1 Coríntios 15, 10, ele diz assim, trabalhei mais do que todos eles, falando em relação aos outros discípulos de Jesus. Todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Era consciência de que, além de inadequado, era totalmente dependente e reconhecia-se pecador diante disso. A outra coisa, que quando a gente tem consciência de que nós não somos perfeitos, de que por isso mesmo nós dependemos da graça do Senhor, a outra coisa é que isso nos leva a tratar o nosso próximo com muito mais misericórdia, com a mesma misericórdia que Deus nos trata. E isso é extremamente importante, porque a gente consegue ser misericordioso com o erro do próximo, porque Deus tem sido misericordioso com os nossos erros. Então, meus irmãos, a humildade é algo extremamente importante e é uma das marcas do cristão maduro. Uma outra marca que eu queria destacar aqui nessa noite com os irmãos é a perseverança. Perseverança é também uma marca do cristão maduro. Nós temos como marca, em primeiro lugar, a humildade, e temos também a perseverança. Ele diz lá
em Filipenses 3:12b, diz assim, ó: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. O que caracteriza o crente maduro em relação à perseverança é entender que as provações da vida não nos imobiliza enquanto crentes em Cristo Jesus. Tem pessoas que diante de tribulação, diante de problemas, diante de lutas, as pessoas ficam imobilizadas, ficam estagnadas, ficam paradas. E Paulo fala que não, eu prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado. Entendermos, irmãos, que o objetivo da nossa vida, que a nossa vida tem um objetivo muito maior do que os nossos sofrimentos, né? É maior do que o nosso sofrimento. Não adianta a gente ficar parado, olhando para o sofrimento e achando que a vida acabou e parou por ali mesmo. Mas a gente precisa prosseguir. E é o Espírito Santo de Deus que nos faz prosseguir, apesar das lutas e apesar de todos os desafios. E as lutas, elas têm propósito muito maior do que o próprio nosso sofrimento em si. Eu lembro do salmista lá no Salmo 119, 71, que diz assim, ó: foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesses os teus decretos. Foi bom ter passado pela aflição, para que aprendesses os seus decretos. Irmãos, é preciso confessar que muitas vezes a gente só aprende através de sofrimento. Não é que Deus seja mau e queira nos infligir sofrimento, mas é que a gente, muitas vezes, somos duros. E é o sofrimento, muitas vezes, que nos faz aprender, nos faz retornar para a palavra de Deus, nos faz retornar ao caminho do Senhor. Foi bom passar por aflição para que aprendesse os seus decretos. E outra coisa que caracteriza a perseverança é saber que esse objetivo que Paulo menciona, isso é esse objetivo pelo qual eu devo viver. O objetivo de Paulo, e para cada um de nós, é de darmos testemunho de Cristo com a nossa vida, seja ele no momento de alegria, de bonança, de bem-estar, como nos momentos de tristeza, também momentos de tribulação. Nós temos passado na nossa nação momentos de tribulação, com essa questão do Covid, tantas pessoas hospitalizadas, tantas pessoas, tantos amigos que se foram, né? Quase que cada um de nós temos amigos, muitos de nós temos parentes e parentes chegados que se foram por conta disso. Mas o foco nosso, ele não está só no sofrimento, ele está para além do sofrimento, está na possibilidade, seja na alegria, seja na tristeza, de continuarmos, de perseverarmos em testemunhar do Senhor. Humildade, perseverança são características do cristão maduro. A terceira característica é propósito. Filipenses 3, de 13 a 14, diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o propósito da nossa vida. A gente precisa entender que as transformações que Deus está fazendo na nossa vida, elas estão em curso. Nós não somos uma obra acabada, mas Deus tem um propósito para a vida da gente. E a vida e o propósito de Deus para nós, para cada um de nós, é que nós sejamos semelhantes a Jesus Cristo. Mas nós não estamos prontos ainda, mas a gente precisa prosseguir para esse propósito, né? É para isso que nós existimos. A gente ainda não alcançou, como diz Paulo aqui, mas eu esqueço todas as coisas que ficaram para trás e prossigo para que estão adiante de mim. E quando a gente pensa na vida de Paulo,
quantas coisas podiam imobilizar, quantas coisas Paulo deixou para trás. Imagina se Paulo fica pensando na época que ele perseguia a igreja, cheio de autocomiseração, cheio de culpa no coração. Isso inviabilizaria o seu ministério, isso inviabilizaria o chamado dele para a evangelização. Mas ele deixou tudo para trás e foi adiante, entendendo que ele aprendeu sim com o passado. Então, mas esse passado ele deixou para trás. E muitos de nós, muitas vezes, a gente quer arrastar o passado para junto, né, para a nossa vida. Tem muita gente que se alimenta do passado, fica ali agarrado com algumas coisas, cheio de culpa no coração, cheio de arrependimento, preso. Mas não é isso que Deus, não é esse o projeto de Deus para a vida da gente. O projeto de Deus para a vida da gente é que a gente vá em frente. E isso, irmãos, é uma decisão. A gente decide a deixar o passado para trás e seguirmos adiante. Paulo ficasse preso lá à morte de Estevão, no qual ele consentiu, estaria totalmente perdido. Mas ele prossegue na frente e toma a decisão de deixar o passado para trás e de prosseguir adiante. Porque ele confia que Deus tem algo muito melhor para ele, como de fato aconteceu. Paulo foi alguém transformado por Deus e que depois no seu ministério, apesar de todo o sofrimento, apesar de todas as agruras que Paulo passou, ele foi alguém de extremo sucesso em todo o seu ministério. Ele chega ao final da vida dizendo que combateu o bom combate, guardou a carreira e seguiu a fé. Irmãos, o quanto é importante a gente ter consciência de propósito, de objetivo, de termos como foco agradarmos a Deus em todas as coisas, entendendo que o sofrimento veio, ele vai passar, mas que eu tenho um objetivo claro e inequívoco daquilo que Deus tem para cada um de nós. Precisamos seguir em frente, porque temos um propósito, temos um alvo a ser atingido, e esse alvo é sermos testemunhas de Deus nesse mundo. Uma quarta característica de uma vida cristã madura é a vocação. Nós temos propósito e vocação. E a vocação, ele vai falar aqui, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3, 14b. Que ele corre, né, para o alvo, e esse alvo é a vocação. E todos nós somos vocacionados exatamente a isso, somos chamados para sermos iguais a Jesus, né? Porque o cristão maduro, ele sabe que foi chamado para isso. Essa é a nossa vocação, a conformação à imagem de Cristo. E isso é interessante quando a gente pensa, muitas vezes a gente fala assim, a gente anuncia que Jesus é vivo, que Ele está no meio de nós, que Ele age hoje, e o quanto é importante a gente entender que a nossa vocação é sermos iguais a Cristo. Eu me lembro de um texto que me chama muita atenção, que na realidade são dois. Foi quando Jesus ele é preso lá no Getsemane, os soldados chegam para ele, e que para diferenciá-lo, teve que Judas chegar até ele e dar um beijo dele, porque o convívio com todos aqueles homens durante todo esse tempo fez todos esses homens serem parecidos com Jesus. Uma outra coisa que me chama a atenção é quando Pedro nega a Jesus. Jesus é preso e Pedro se aproxima assim de longe, vê a Jesus de longe, e aí uma das mulheres olha para Pedro e fala assim: você é um deles. Pedro nega: não sou eu. Até pragueja, né? Até xinga. Fala: não sou eu. Ela fala assim: é você sim, porque você é igual a ele, você se parece com ele, você fala como ele e age como ele. Irmãos, quando a gente entende que a nossa vocação é sermos que nem Cristo,
a gente vai encontrar com Cristo em cada esquina. A gente vai encontrar com Cristo na padaria, a gente vai encontrar com Cristo no supermercado, a gente vai encontrar com Cristo quando a gente encontra o advogado, quando a gente encontra o empresário, quando a gente encontra, né, quando a gente namora, quando a gente se casa, se relaciona com a nossa família, as pessoas continuam encontrando com Cristo. Por quê? Porque nossa vocação é parecermos com Ele, de maneira que será inequívoco para as pessoas entenderem que Cristo existe. Porque elas vão estar encontrando com Cristo em tudo quanto é lugar. Porque a nossa vida, ela tomou se tornou uma conduta tal qual é a de Cristo, que as pessoas veem Cristo em tudo quanto é lugar. Essa é a vocação da igreja, essa é a nossa vocação, de sermos iguais a Cristo. E aí vai ser muito fácil, quando nós afirmarmos, Cristo vive, Cristo está vivo no nosso meio. E as pessoas, né, o mundo vão falar assim, realmente sim, porque eu tenho encontrado com Cristo na igreja, fora da igreja, ao sair para me divertir, ao sair para fazer negócio, ao contratar um funcionário, a me relacionar com a pessoa, em todos estes lugares eu tenho encontrado Cristo, porque temos encontrado a igreja dele, que tem se conformado à sua imagem. É a nossa vocação sermos iguais a Cristo. E por último, meus irmãos, uma das características da maturidade cristã é a unidade. Filipenses 3:15 diz assim: todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar, e se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. Uma das provas da nossa maturidade cristã é nunca desistirmos de lutar pela unidade do corpo de Cristo. Lá no Salmo 133 diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, a gente sabe que somos diferentes, sabemos que temos opiniões diferentes, sabemos que em alguns momentos a gente se esbarra e cria dores uns nos outros, mas uma das características da igreja de Cristo, do cristão maduro, é a unidade do corpo de Cristo. Porque a gente entende que aquilo, irmãos, que nos separam é muito menor do que aquilo que nos une, e aquele que nos une é o próprio Jesus Cristo. Ele está no nosso meio, Ele que nos une. E pela unidade do corpo de Cristo, pela unidade da igreja, o crente que é maduro, ele luta. Lá em Mateus 5:9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Irmãos, a gente vive num momento de extrema polaridade no nosso país, onde as pessoas, onde casas são divididas, onde famílias são divididas por conta de opinião, seja de político, seja de esquerda, de direita, de centro, de várias coisas. E nós somos tidos como embaixadores da reconciliação, somos embaixadores de Cristo. E a gente precisa exercer esse nosso chamado de unirmos as pessoas, não de dividirmos. A nossa visão de mundo, ela não é de esquerda, ela não é de centro, não é de direita. A nossa visão de mundo é a visão bíblica. E a visão bíblica nos chama a sermos unidos, irmãos. A nos unirmos em torno de Cristo, da sua palavra. Nada é maior do que isso. Nada vale quebrarmos a comunhão com o irmão por causa de opinião. A unidade é algo que é característico da igreja do Senhor.
Para isso, meus irmãos, nós precisamos discernir que a mesma obra operada por Deus em nossa vida, ela está sendo operada e realizada na vida do irmão. E com isso a gente usa de mais de misericórdia com ele, porque a gente sabe o quanto a gente dá trabalho para Deus, o quanto eu dou trabalho para Deus, para que Deus possa moldar meu caráter, moldar as minhas atitudes, transformar o meu ser. E eu também tenho que, de alguma maneira, me compadecer, me solidarizar com meu irmão. Eu não posso dividir a igreja, não posso dividir o corpo de Cristo por conta de opinião. Saber que nós devemos assumir a responsabilidade de andarmos juntos e que é o próprio Espírito Santo que nos ilumina nesse sentido. É isso que a palavra dele diz. Que Deus também, Deus revelará a vocês através do Espírito Santo dele. A unidade da igreja, meus irmãos, ela faz parte daquilo que a gente tem como característica do cristão maduro. Eu quero só concluir a nossa breve meditação falando sobre alguns pontos. É preciso, irmãos, avaliarmos a nossa vida cristã à luz da palavra de Deus. É preciso esse autoencaramento com a palavra de Deus. É preciso que a nossa vida tenha como crivo passe pelo crivo da palavra de Deus. Porque sem isso não há possibilidade de maturidade. Alguém que é repelente à palavra de Deus, aonde a palavra de Deus ela só cabe em alguns momentos que lhe sejam convenientes, não é o caminho de alguém que busca a maturidade em Cristo. O nosso crescimento rumo à maturidade cristã, ele requer de cada um de nós escolhas e decisões. Paulo lá atrás escolheu deixar algumas coisas para trás e seguir adiante. Muitas vezes, meus irmãos, nós queremos vitórias na nossa vida cristã, carregando coisas que Deus já falou que a gente deveria deixar para trás. Não só na nossa maneira de pensar, mas na nossa maneira de agir. Ele diz: deixai para trás o velho homem e revestir-vos todos vocês do novo homem. E uma última coisa, a humildade, perseverança, propósito, vocação e unidade são características essenciais da vida de um cristão maduro. Quando a gente olha para esse texto, a gente percebe isso. Tanto a humildade, quanto a perseverança, quanto a visão de propósito, de vocação e unidade, elas têm que estar presentes. Elas são condições, para falar uma palavra sine qua non, indispensáveis, né, à vida do cristão. Eu queria, meus irmãos, terminar a meditação da noite de hoje, lendo para vocês um texto. Na realidade, a gente que trabalha com missões, né, esse tempo todo, a gente acaba ouvindo muitos testemunhos, né? E o pastor Ronaldo Lidório, ele gosta muito de biografia e fala muito bem sobre biografia de vários missionários. E como eu não tenho a condição de contar que nem ele, eu resolvi escrever e ler para os irmãos aqui a biografia do evangelista e missionário inglês do século XIX, George Muller. George Muller foi pastor da igreja na Inglaterra. Diz aqui o relato do pastor Ronaldo Lidório. Diz assim: o George Muller, pastor na igreja da Inglaterra, apesar de pastorear uma igreja por mais de 40 anos, ele era mais conhecido por ter fundado orfanatos, muito mais conhecido por ter fundado orfanatos do que como pastor. George Muller fundou mais de 100 escolas, mais de 10.000 pessoas passaram da infância até a adolescência nos seus orfanatos.
Ele havia feito no início do seu ministério um compromisso com Deus, o de jamais pedir qualquer ajuda financeira específica para o seu ministério. E foram muitos os milagres que ocorreram durante o ministério de George Miller à frente dos seus orfanatos. Mas para citar um certo dia, o orfanato que ele administrava com mais de 500 crianças, o alimento acaba por completo. E os trabalhadores dizem a George Miller que é hora dele pedir dinheiro a alguém, pois o alimento acabou por completo. Ao que ele disse: é claro que eu irei pedir, pedirei a Deus. Entrou no seu quarto, orou a Deus, e não havia mais nada para o outro dia pela manhã. Naquela madrugada, pela manhã, uma carroça carregada de leite e pão quebra a roda em frente ao orfanato. Ali, os dois carroceiros, sendo um deles cristão e o outro não era, eles descem, consertam a roda, sobem novamente na carroça para seguir viagem. 5 metros depois, aquela carroça quebra a outra roda dessa vez. Então, o que era cristão disse: olha, uma coisa diferente está acontecendo aqui. O que não era cristão disse: eu não creio em Deus, mas eu acho que ele está falando alguma coisa. O leite vai estragar, o pão a gente não tem como vender. Estamos em frente a um orfanato. Às 5 horas da manhã, batem à porta do orfanato e perguntam: será que vocês aceitam um carregamento completo de leite e pão? Eles recebem o leite, recebem o pão e batem na porta do quarto de George Miller e dizem: George Miller, Deus ouviu as orações. Ao que ele respondeu: não me surpreende. George Miller chegou aos 70 anos na Inglaterra, em uma época de bastante miséria naquele país, quando poucas pessoas chegavam a essa idade. E ele tinha um sonho, que era se aposentar, sair de frente da igreja e dos orfanatos e mudar-se para uma cidadezinha no interior da Inglaterra e passar o restante dos seus dias em oração. Aos 70 anos, recebeu um querido amigo em sua casa e o amigo disse: George Miller, eu tenho orado por você diariamente para que Deus dirija a sua vida. O que você vai fazer ao se aposentar? George Miller respondeu: eu tenho uma ideia na minha cabeça e espero que Deus a confirme. Qual é essa ideia? Perguntou o amigo. É de ir para uma cidadezinha no interior, em frente a um lago, e passar o restante do meu tempo orando a Deus. O amigo disse: não, ao contrário, a minha ideia é que você indo pelo mundo, pregando o evangelho a pé, a cavalo, de barco, incansavelmente, sair da Inglaterra pregando o evangelho por toda parte. George Miller respondeu: é tudo o que eu não desejo nesse momento, mas seja feita a vontade do Senhor. Semanas depois, Deus confirmou que era essa a vontade dele. Aos 70 anos de idade, até aos 87, George Miller percorreu 42 países e pregou o evangelho para mais de 3 milhões de pessoas. Voltou finalmente para a Inglaterra, para aquela cidadezinha, e ao ser entrevistado por um jornalista cristão, lhe perguntou: qual é o seu segredo, George Miller? Pastoreou a igreja por mais de 40 anos, fundou mais de 100 escolas, mais de 10 mil órfãos sustentados, mais de 40 países, mais de 3 milhões de pessoas evangelizadas. Qual é o segredo de George Miller? Ao que ele respondeu: o segredo de George Miller é que George Miller morreu já há muitos anos atrás, pois já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, talvez o grande desafio da nossa vida é o mesmo que Paulo coloca aqui nos versos 10 e 11, que diz assim: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tornar-me parte dos seus sofrimentos e me tornar como na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E olhar para o texto e falar assim: como é que encontra a minha vida diante do texto, de tudo isso que a gente ouviu nessa noite? A gente precisa refletir, porque não é a possibilidade de fugir desse encaramento com a palavra de Deus. É Ele que nos vai conduzir pelo caminho da maturidade. Amém, meus irmãos? Nós vamos entoar